O Gabardo. 12:04. Estamos no ar com Esportes ao meio-dia, desta segunda-feira, 20 de junho. O primeiro destaque do Inter, depois da derrota inacreditável para o Botafogo. André Silva. Suspensões e lesões. Os problemas de Mano Menezes, Gabardo, para buscar sexta-feira contra o Coritiba, reabilitação dentro do Campeonato Brasileiro. Súmula relata troca de socos entre David e Lucas Piazon, expulsos após a partida de ontem no Beira-Rio. O Inter na sexta-feira tenta a recuperação contra o Botafogo. O Grêmio tem jogo fora de casa contra o Coritiba. O Inter perdeu para o Botafogo, tenta a recuperação contra o Coritiba sexta-feira no Beira-Rio. O Grêmio tem jogo fora de casa nesta semana. Simon Bianchini. Para esse compromisso, Gabardo, o técnico Roger Machado pode mexer em até 5 peças no time titular. O Grêmio já está acertado com Lucas Leiva, mas o clube pode hoje fechar os últimos detalhes para repatriar Guilherme. Grêmio se reforçando para o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O convidado de hoje, de Esportes ao meio-dia, é Adroaldo Guerra Filho. Guerrinha, que jogo ontem no Beira-Rio, hein, Guerrinha? Bom dia, amigos da Gaúcha. Realmente foi uma coisa completamente fora da curva, né? Mas uma hora ia acontecer. A gente conhece, né, o futebol, a gente sabe que o Inter não ia ganhar sempre, não ia ser invicto para o resto da vida. O problema todo foi a forma como aconteceu. O Inter com um homem a mais no início do jogo, abriu 2-0, estava mastigando a vitória. E aí daqui a pouco deu um branco, deu um tilt, uma arbitragem ruim, atuações deficientes, que eu vou me referir isso no Sala. Acho que o Mano Menezes precisa rever algumas coisas no grupo que tem nas mãos. Enfim, o Inter perdeu um jogo que era jogo para ganhar. Vai deixar de ser campeão? Não tinha chance de ser campeão, não tem chance de ser campeão. Não tem elenco, é um time que está jogando com a corda esticada, isso tudo é verdade. Mas deixou escapar a chance de continuar no G4, que é sempre um incentivo. O Grêmio, o Grêmio faz a primeira mexida importantíssima. Lucas Leiva vai agregar qualidade e o Grêmio precisa, Gabardo, de qualidade. O Grêmio tem ganho os seus jogos, mas tá uma tristeza ver o Grêmio jogar. Não tá bem não. Daqui a pouco vamos fazer essa projeção, Guerrinha, de onde que o Lucas Leiva pode entrar nesse time do Grêmio a partir do segundo turno da Série B. Na verdade, na última rodada do primeiro turno ele pode jogar. E o Simon explica como é que vai funcionar isso aí. Esportes ao meio-dia, que tem na direção Lucas Katsurayama, na equipe técnica Augusto Silveira, Renato Silva, Moavécia, Daniel Rodrigues, Paulo Fernando Rodrigues, Rafael Manito, Douglas Weber e Rudinei August. Depois do intervalo, tem tudo sobre a dupla Grenal. 12:10, de volta com Esportes ao meio-dia. Deixa eu dar uma atualizada na temperatura. 16 graus. Depois do frio da manhã, agora está um pouquinho mais agradável, né? Dia bonito de sol em Porto Alegre. Vai construir ou reformar? As melhores ferramentas e equipamentos estão na Ferramentas Gerais. Brosalto, sempre o melhor negócio. Promoção Todos na Torcida. Compre com o cartão Unicred Visa e concorra a prêmios. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. E Betson, a tua casa de palpites online. Te joga em betson.com. Hora de dupla Grenal, Lucas Katsurayama. Para ferramentas de tools na mão de quem faz e Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. Bom, André Silva, depois do jogo imperdível que o Inter perdeu, como é que vai ser essa semana aí de tentativa de recuperação contra o Coritiba? Bom, Gabardo, acho que é bela expressão essa, né? Imperdível, mas perdeu, né? Porque com 2-0, com, 20 minutos de jogo, ninguém imaginava
que a noite no Beira-Rio terminasse da forma como terminou, não só dentro de campo, né, Gabardo, mas também com os episódios pós-apito do árbitro da partida, né? Aliás, vamos começar por isso, né? A súmula foi publicada ontem no final da noite, né? E depois de algumas informações ou desinformações, né? Porque em alguns momentos no site da CBF aparecia até a expulsão para o Cadorini, né? Mas depois foi retirado. E aí sim, quando a súmula oficialmente foi publicada, apareceram as expulsões para David e Lucas Piazon por troca de agressões. Ou, na verdade, o que está na súmula, Piazon agrediu o Cadorini e foi agredido por David. E os dois foram expulsos pelo árbitro da partida, o Sávio Pereira Sampaio do Distrito Federal. Gabriel Mercado tinha sido expulso antes por receber segundo cartão amarelo, por reclamar, por discordar da arbitragem após o terceiro gol do Botafogo. Lembrando que foram 2 episódios diferentes, né? Primeiro, confusão, bate-boca, empurra-empurra entre os jogadores das duas equipes quando o Botafogo fez 3-2, com apenas a expulsão do Mercado por este fato. E depois sim, a pancadaria generalizada após a partida entre os jogadores das duas equipes. Agora, tudo isso, súmula, né, e relatos vão para o STJD, o procurador vai oferecer denúncia, isso ainda vai levar alguns dias para que ele analise o que está na súmula do árbitro da partida, e aí depois, até com imagens, ele pode fazer outras denúncias de jogadores, né, ou até de outras pessoas de comissões técnicas que não foram citadas pelo árbitro, mas isso, né, a gente sabe que vai levar ainda mais alguns dias, aí não é de cara que acontece no futebol brasileiro, expulsão, julgamento, né, confusão, julgamento. Então, as próximas 2 semanas ainda prometem aí um pouco de agito nos bastidores na área jurídica em função disso que aconteceu. Sim. Estes jogadores, David e Mercado, são desfalques certos para o confronto contra o Coritiba. Moisés, que vinha jogando no lugar do René, levou o terceiro cartão amarelo, também é desfalque para sexta-feira. René, a lesão muscular foi sofrida no começo da última semana, antes da viagem para enfrentar o Goiás. Previsão de 2 semanas afastado. Para sexta-feira também está fora, ele está completando ainda hoje apenas 1 semana, né, da lesão sofrida na coxa esquerda, então fora do final de semana. Depois a gente pode passar aí as alternativas. Sim. Eu estou indo nesta lista de desfalques. E ainda tem, Gabardo, outros jogadores a serem observados quando da representação amanhã pela manhã. São eles: Wanderson, que sentiu um desconforto na coxa esquerda e saiu antes do intervalo, e Alan Patrick, com desconforto na coxa direita, que saiu no intervalo do jogo de ontem no Beira-Rio. Tem isso ainda também, a situação do Wanderson e do Alan Patrick. Bom, vamos ver então aqui, André, no lugar do Mercado, lembrando que ontem o presidente do Inter disse que não tem mais negociação com o Bruno Mendes, né? Uma alternativa a menos, né? Uma alternativa a menos. O Moledo pode entrar no lugar do Mercado? Eu diria que a briga está entre ele e o Kaique Rocha, né? São os 2 jogadores, ambos estavam no banco ontem, os 2 estão em condições de jogo e um deles será o substituto do Vitão. Olha, Gabardo, eu vou dizer que acho que o Moledo vai voltar. Ele foi titular na chegada do Mano, e até pela questão da bola aérea, que ontem de novo voltou a entrar na defesa do Inter. A gente sabe que o Moledo é um jogador que nesse aspecto ele é muito forte, ele é muito bom. Então acredito, depois a gente vai ouvir evidentemente o Guerrinha aí, mas acredito eu que o Moledo larga na frente em relação ao Kaique Rocha nesta disputa. É incrível a história do Moledo no Inter, né? Ele tem lesões, ele foi descartado por alguns técnicos e ele volta. Ele sempre volta, pelo grande zagueiro que ele é. Eu acho o Moledo um baita zagueiro. Bom, daqui a pouco eu vou ouvir o Guerrinha sobre essas possibilidades de alterações. Na lateral esquerda, André, como é que vai ficar? Ontem, e aí eu acho que era a circunstância de jogo, terminou o Depena por ali, assim como terminou o Pedro Henrique jogando lá pelo lado direito, mas é que o Inter buscava ali a vitória de qualquer maneira. O que tem no grupo? Tem o Paulo Vitor, e eu coloco ele como primeira alternativa. Por quê? Porque ele é, né, da função, porque ele estava relacionado para o jogo de ontem, eram 24 relacionados pelo técnico Mano Menezes, como a regra só permite 23, um tem que ser cortado, e ele foi o jogador cortado do banco de reservas para o jogo de ontem. Então acredito que venha esta oportunidade sim para o Paulo Vitor atuar diante da equipe do Curitiba. Restam ainda de alternativas o garoto Tauan Lara, né, que o Inter está aí na questão de renovação, enfim, teve alguns detalhes com o Tauan Lara nos últimos dias que acabaram até prejudicando, mas ele está lá no grupo, está treinando. O Tauan Lara é uma opção sim para o time do Internacional, mas não tem sido utilizado. Então por isso está atrás do Paulo Vitor. E o Lisiero, Gabardo, que já foi lateral esquerdo em alguma passagem lá pelo São Paulo, no próprio Inter o Medina chegou a improvisá-lo num Grenal por ali, quando também não tinha jogadores à disposição para esta função, também é uma alternativa, mas acredito que o Paulo Vitor venha a ser o escolhido pelo Mano Menezes. E no lugar do David, o alemão seria a alternativa natural?
Eu acho que sim, né? Ele e o Cadorini são os dois que disputam essa posição. Acredito que seja ele. A não ser que o Mano queira não ter um centroavante, né? Como ele não tem com o David, queira ter um jogador de movimentação, aí ele pode pensar, por exemplo, no Pedro Henrique. Mas eu não acredito. Eu acredito que seja o Alexandre Alemão, né? O escolhido para jogar a partida de sexta-feira. Agora eu vou dizer uma coisa, André, desses 3 desfalques aí, claro que a questão da lateral esquerda é um pouco preocupante, mas os outros 2 eu não sei, acho que não fazem muita falta, não. Porque a reposição acho que supre bem a carência do Inter. Agora, com o Wanderson e Alan Patrick, aí é outra história, né? Bom, ontem ficou provado no segundo tempo, né, Gabardo? Perdeu os 2 jogadores e o time do Inter simplesmente ele decresceu, né, de uma maneira muito grande e permitiu a reação da equipe do Botafogo. Né? O Wanderson e o Alan Patrick, que eram os melhores jogadores em campo na vitória de 2-1, que foi parcial do primeiro tempo. Bom, o Wanderson foi desconforto na coxa esquerda. Ele já tinha sido dúvida para jogar contra o Goiás, mas na oportunidade o Inter tinha informado de que o problema dele era outro, era um problema no tornozelo, enfim, não tinha muito a ver com isso, bem diferente. Ontem foi desconforto, ele chegou a ser atendido, pediu para sair, né, foi substituído, será reavaliado. Amanhã, quando acontece a reapresentação, aí sim tem aquela análise mais minuciosa e pode fazer algum tipo de exame. O Wanderson vale o mesmo para o Alan Patrick, e esse foi na coxa direita, que foi substituído no intervalo, conversou com o Mano Menezes, pediu para sair e o Tyson entrou no seu lugar. Aliás, Tyson no lugar do Alan Patrick é a principal alternativa, evidentemente, para o jogo da sexta-feira contra a equipe do Coritiba, como já foi no confronto de ontem. E para a vaga do Wanderson, aí o Pedro Henrique. Sim. Acredito que acabe ganhando a oportunidade no time do Inter. Guerrinha, o Inter precisa da recuperação contra o Coritiba, sexta-feira à noite no Beira-Rio, e essas alternativas colocadas pelo André e Guerrinha. Pois é, além de ter perdido o jogo, o Inter perdeu 5 jogadores no mínimo, né? Mercado, David, Moisés, Wanderson e Alan Patrick, porque se saíram no intervalo ontem, não saíram para serem poupados. O Wanderson até saiu um pouquinho antes. Saíram porque se machucaram, né? E é lesão muscular, e a gente sabe que lesão muscular não é apagar e acender uma lâmpada. Não, ela demora, ela vai levar algum tempo para que eles estejam prontos para voltar ao batente. O Moledo volta, claro que o Moledo volta. O Moledo é o pai de todos, né? Aliás, a zaga do Internacional, tu levanta a bola, meu amigo, é um sufoco. O que tem na frente da área tem um anão que não protege, não cabeceia, e aí fica vulnerável, como tem ficado. O Inter tem levado muitos gols. O David, número 17 na camisa, ontem completou 17 jogos sem fazer gol. Não vai fazer essa falta toda, né? Mesmo que o alemão ainda esteja cru. O alemão pega a bola e quer resolver sozinho. Alguém tem que chegar nele e dizer: o alemão, tem mais 9 para dividir contigo aí, esses caras que estão com a mesma camisa que tu pode dar bola para eles. Então ele não sei se é questão de afirmação. A lateral esquerda é um problema. O PC é muito fraco. Olha que o Moisés é fraco, mas o PC é abaixo do Moisés. Talvez aí tenha uma mexida de botar alguém que não seja da posição. Pode ser o Lisiero, não sei. O Pedro Henrique no lugar do Wanderson é uma solução. Não adianta, não pode jogar o Wanderson, bota a velocidade. Agora, o grande problema é o Alan Patrick. Por quê? Porque o Tyson está entregando coisa nenhuma. O Tyson está correndo com a bola. O Tyson, eu não sei se ele está perturbado depois dos acontecimentos da greve. O Tyson, ele não é meia, ele é atacante e não consegue dar ao Internacional o que o Internacional precisa. A alimentação para os homens mais adiantados. Este vai ser o grande problema. Mas é o Beira-Rio e o Inter tem que ganhar. Muito provavelmente o Mano vai nesse jogo, pelos desfalques até, pensar numa formação diferente. Eu não descarto 2 volantes, Johnny e Gabriel, porque o Gabriel, volto a dizer, o Gabriel é muito comum, mas muito comum. É o líder de desarmes. O terceiro gol, antes ele chega muito atrasado. Entendeu? É jogador que Internacional deve ter na base, mas paga um dinheiro bem grande aí para ter e tem mais fama do que bola. Sim. Mas tem que sair dessa, Gabardo. Não sei, tem que sair dessa.
O Inter precisa da recuperação sexta-feira. Guerrinha falou bem, né? O Tyson, puxa vida. Além de ser um reserva hoje do Inter, quando tá entrando, não tá entrando bem. E o Paulo Vitor, né, André? Na lateral esquerda, ele acho que depois daquele Grenal que ele foi escalado, ele perdeu muito espaço, né? Se fala muito em corrigir deficiências na marcação. Se ele voltar, vamos ver como é que tá esse jogador aí que estava meio fora dos planos nos últimos tempos. O Mano ontem, quando foi perguntado sobre isso, sobre as alternativas, ele disse assim, eu não gosto de improvisar, né? E aí foi citado para ele que ele tinha esses dois jogadores à disposição, né? O Paulo Vitor e o Tauan, que são jogadores da função. Ele disse assim, eu dou preferência a eles. Mas enfim, né, Gabardo? Vai ter treinamento, né? Daqui um pouco o Mano pode criar uma outra alternativa. O Guerrinha citou o Lisieiro, que jogou aquele Grenal vencido na arena com o gol do Tyson de falta. Jogou por ali, até foi bem naquele clássico atuando nessa função. Ainda era o Medina, né? De pena que ontem ele colocou por ali, mas eu acredito que ele não venha fazer isso. Ontem era circunstância de jogo. Aliás, você citou o Grenal dos 3-0, que o Paulo Vitor foi mal e foi expulso, né? Ele não joga desde lá, né? Foi a última vez que ele entrou em campo, foi no dia 19 de março. De lá pra cá, ele não foi mais utilizado no time do Internacional. Ok. Bom, daqui a pouco o André volta com mais informações do Inter. Simon Bianchini, o Grêmio. Duas questões importantes, né? Contratações, Lucas Leiva tá aí, vai assinar contrato, fazer exames médicos, o Grêmio vai atrás de outros jogadores também, mas deixa eu começar com o time. O que o Grêmio vai ter de novidade, de alterações para a partida de quinta-feira contra o CSA em Maceió? O Grêmio entrou no G4, mas não pode sair na quinta-feira, né? Porque o Sport joga em casa nessa rodada e o Grêmio joga fora. Então tem que ter um bom resultado lá em Maceió, Simon. É esse o objetivo, seguir no G4 da competição para voltar à elite do futebol brasileiro no próximo ano. E a preparação do Roger Machado e da comissão técnica para esboçar o time começa a partir de hoje à tarde no CT Luiz Carvalho. Gabardo, são 5 trocas projetáveis neste momento, que o Roger já, até pelos últimos indícios, tanto na sua manifestação, mas também no próprio time, recentemente ele pode colocar em campo, em prática, nessa partida. Lembrando que ele fez 6 da penúltima partida pro jogo de sábado. A primeira modificação no gol, Breno pode voltar, pelo menos já era esperado até para esse último final de semana. A segunda alteração na lateral direita, Rodrigo Ferreira está recuperado, já estava em fase de transição e pode retomar a vaga, digamos assim, já que o Edilson segue lesionado. O Varela atuou pelo menos no final de semana, mas o Rodrigo Ferreira, estando apto, pode retomar essa condição. O Rodrigues, segundo o Grêmio, não testou positivo para Covid, apenas um quadro gripal, também deve ficar como alternativa. O Natan não foi problema muscular, sofreu uma pancada no tornozelo direito e por isso foi substituído, então também não tem uma lesão mais grave e também é alternativa, segundo o Grêmio repassa nesse momento. Uma outra alteração, na ala esquerda, Diogo Barbosa foi uma opção porque o Varela não é um ala de ofício, acabou jogando pelo lado direito e por isso o Roger entendeu que o Diogo tem mais características de ala, acabou também fazendo essa alteração no flanco esquerdo. É uma outra troca possível. E a posição mais indefinida, e o Grêmio já vem fazendo frequentes alterações na ponta direita. Ninguém se firma por ali. Sim. Janderson está sendo titular nas últimas 3-4 partidas. Essa posição já foi do Campas, que esteve a serviço da seleção colombiana e por isso perdeu espaço, e do próprio Elias, que também vem perdendo muitos gols e hoje seria a terceira via, pelo menos, no quesito de brigar pela ponta direita. Mas é um Grêmio que, mais uma vez, por todo esse recorte que eu apresentei agora em Esportes ao Meio-Dia, deve ter trocas no time titular, agora para um novo compromisso. Muitas alterações. A pergunta que eu faço é a seguinte: Simon Bianchini, e depois eu quero ouvir o Guerrinha. Lucas Leiva aceitou a proposta do Grêmio, né? Contrato até o final de 2023. Falta ainda fazer exames médicos. Questões burocráticas. Tá. Mas deu ok. Sim. Aceitou a nova vestida do Grêmio nesse final de semana, sinalizou positivamente. Hoje, Simon, é dia 20 de junho. Ele pode jogar a partir do dia 18 de julho, né? Tá. Então não tem ainda a data do jogo contra o Brusque. Esse deve ser o primeiro jogo dele. Depende do calendário que não foi divulgado pela CBF. Eu acho que até a 18ª rodada, a data base é 21 de julho, né? Que é o jogo contra o Tombense. Bom, aí tem que ver como é que vai ficar o desmembramento da rodada, né? Se esse jogo vai ficar para antes ou depois do dia 18 de julho.
quando o Lucas Leiva pode jogar. Bom, mas enfim, ele vai ter todo o segundo turno para jogar, né? A ideia é não trazer pelo dia 18, trazer os jogadores com antecedência, para que, por exemplo, o Lucas Leiva, né, Gabardo, é um jogador que precisa de uma pré-temporada, entrar no ritmo de jogo, conhecer os novos companheiros. Não é trazer muito próximo da data da reabertura, mas com um prazo maior. Se ele começar a treinar essa semana, dia 18 já vai estar pronto para jogar. Guerrinha, onde entra Lucas Leiva no time do Grêmio? Seria possível fazer no esquema com 3 zagueiros, um meio-campo com Vilha Sante, Lucas Silva e Bitelo, ou fica muito defensivo? Lucas Silva, o Lucas Leiva. Lucas Silva é banco, Lucas Leiva. Seria possível fazer Vilha Sante, Lucas Leiva e Bitelo, ou fica muito defensivo, tem que tirar alguém pro Lucas entrar? Eu acho que ele vai tirar o terceiro zagueiro. Entendeu? Eu acho que aí ele vai tirar. Por quê? Porque aí ele vai ter qualidade no meio do campo. Isso é que eu acho que ele vai fazer. Ele está usando o terceiro zagueiro porque ele entende que os seus volantes, com exceção do Vilha Sante, eles deixam a desejar. Então ele precisa fazer o quê? Precisa se proteger, não levar o gol. Agora, tendo o Lucas, que vai agregar qualidade, sem nenhuma dúvida, porque é muito bom jogador, aí muda tudo. Aí eu acho que ele vai sair do terceiro zagueiro, vai usar o Vilha Sante na frente da zaga, vai liberar um pouquinho o Lucas para se movimentar junto com o Bitelo. Eu não acredito que ele tire o Bitelo, né? Mas aí ele terá que encontrar também, e aí eu estou me referindo ao Roger, alguém na frente, para dividir funções com o Diego Souza. Talvez o Ferreira voltando, né, que vai deixar também o Grêmio mais qualificado. Mas o lado direito é um problema, como disse aí o Simon. O Grêmio não consegue encontrar esse jogador para preencher aquele espaço. Todos que entram ali deixam a desejar. E essa é uma explicação muito clara por que o Grêmio tem tanta dificuldade para fazer gol. O Grêmio ganha, o Grêmio está no G4, mas todo mundo sabe que o Grêmio precisa jogar mais. E jogar mais significa fazer mais gols. O Grêmio tem feito muito pouco gol, né? Fez 2 no sábado de bola parada, um escanteio, depois um pênalti. Depende muito de um jogador só. Mas eu acho que o Lucas Leiva vai proporcionar ao Roger a mudança de esquema de novo. Ele vai sair do 3-5-2 para botar 2 jogadores no meio campo, até para não fugir da característica do próprio Lucas, que é um jogador de meio campo, um jogador que defende, ataca, versátil. Acho que é por aí. Muito bem, meio-dia e 29. O Simon, para fechar essa primeira parte aqui, e as outras contratações que o Grêmio está buscando? Tem uma que pode ser definida, quem sabe ainda nessa segunda-feira, isso porque o Grêmio já tem um pré-acerto, né, Gabardo? Até já foi utilizado o termo pré-contrato, mas que outras pessoas não confirmam no clube, pelo Sérgio Vasquez, diretor de futebol recentemente, está numa entrevista aqui na Rádio Gaúcha. Mas o Grêmio tem tudo encaminhado com o Guilherme, jogador de 27 anos, revelado pelo próprio Grêmio, vestiu inúmeras camisas do futebol brasileiro, mas desde 2020, que foi quando foi negociado pelo Tricolor com o clube da Arábia Saudita, mas estava defendendo o Al Dafra dos Emirados Árabes, esse jogador tem tudo encaminhado para retornar. Hoje, o Diego Serri vai ligar para o staff e acertar as questões burocráticas, que é exame clínico, assinatura do contrato, vai marcar, por exemplo, a data de chegada do Guilherme, a reapresentação também para fazer essa pré-temporada, para que ele estreie quando a janela for reaberta. Mas o Grêmio tem tudo encaminhado e hoje deve bater o martelo em relação ao Guilherme. Tassiano, o Grêmio espera para o mês de julho que ele retorne, já que tem um período de férias, e também tem uma questão burocrática que o contrato dele com o clube da Turquia, o Altay Sports, que foi rebaixado à segunda divisão do país, ele se encerra somente no dia 30 de junho. Então até lá o Grêmio precisaria de uma liberação e até lá o clube pode bancar no valor previsto em contrato a sua aquisição. Então também ainda depende dessa questão. O Grêmio segue no mercado, observa meias, um atacante, Renato Kaiser foi sondado, quem sabe mais um lateral direito, mas encontra inúmeras dificuldades financeiras para sacramentar esses negócios. Depois do intervalo, tudo sobre Copa do Mundo, mais dupla Grenal e o jogo, baita jogo que hoje completa a rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Palmeiras. Hora de Copa do Mundo, José Alberto Andrade. O que temos no boletim da Copa de hoje? Dia importante na CBF, Gabardo, faltando 153 dias, 21 horas e 23 minutos para a Copa do Catar. Importante pelo seguinte, a seleção brasileira não tem ainda
confirmado seu famoso jogo contra a Argentina pelas eliminatórias e, por consequência, não tem confirmada a programação para a última data FIFA antes da Copa do Mundo, que é composta de 2 jogos. Um, provavelmente este obrigatório, e o outro, um amistoso. A situação é a seguinte: a CBF até agora, a FIFA está obrigando a marcar para o dia 22 de setembro e em território brasileiro, mas a CBF não sabe se pode fazer em território de outro país. Está tentando ainda. A Argentina já recorreu ao TAS para ganhar os pontos desse jogo. O Brasil, por sua vez, também quer os pontos desse jogo e tem até quarta-feira para definir o local da partida. Eu digo que o dia de hoje é importante porque Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, estará reunido com o coordenador técnico da seleção, Juninho Paulista, e alguma coisa vai ser definida para que na quarta-feira a CBF dê uma satisfação para a FIFA. 3 possibilidades, a gente até já vinha aventando todas, que são, aliás, uma delas não, e parece ser a preferida da CBF, que esse jogo da Argentina pudesse ser na Europa, o Brasil e a Argentina, para que na Europa o Brasil faça um amistoso, mas não contra um europeu, provavelmente contra uma seleção africana. Segunda possibilidade, o jogo ser no Brasil, por obrigação. Aí os 2 jogos da data FIFA serão no Brasil. Belém do Pará, desde muito tempo, desde que praticamente cancelaram o jogo e remarcaram, Belém do Pará quer reinaugurar o estádio do Mangueirão, terra do Coronel Nunes, Pará. Quer reinaugurar o Mangueirão com a seleção brasileira contra a Argentina. Mas aí o Brasil tem que buscar um adversário para um amistoso no Brasil. Terceira possibilidade também, essa é antiga porque o amistoso já estava encaminhado com a seleção mexicana ou com outra da CONCACAF, uma vez que o México também não vai esperar a definição do Brasil, mas seria contra o México em território dos Estados Unidos. Quer dizer, hoje à tarde alguma coisa será encaminhada para que a FIFA fique sabendo na próxima quarta-feira qual a posição do Brasil. Agora, uma coisa é certa, Gabardo, a preparação nessa última data FIFA não será mais adequada para a seleção brasileira, como já não foi na data passada. O Brasil vai para a Copa do Mundo com as 2 últimas datas FIFA sendo mal aproveitadas e envolvida em alguma confusão. É uma pena, né? Pô, esse jogo da Anvisa, né? Que não termina nunca, seu cara. E não vai. E definitivamente, Gabardo, será um jogo descaracterizado. Porque esse jogo, como é oficial, qualquer expulsão, qualquer punição que houver nesse jogo se reflete na estreia de ambos da Copa do Mundo. Sim. Se alguém for expulso, não joga na estreia da Copa. Se alguém está pendurado com cartão amarelo, não são zerados para a Copa também. Não vai dar nem para aproveitar o teste. Não, nem Brasil e nem Argentina, por isso ninguém quer o jogo. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. KTO.com, onde a diversão acontece. Vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. É o boletim da Copa com José Alberto Andrade aqui em Esportes ao meio-dia. Lucas Katsurayama, Redmac. A tradição é estar ao teu lado. Redmac, construção, reforma e decoração. O que está rolando no Twitter? Felipão, técnico do Atlético Paranaense, chegou a 11 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, é assunto no Twitter. É, grande campanha do Filipão, desde que assumiu o Atlético, hein? Tá no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. No placar gaúcha, tem jogo importante hoje, Lucas. 8 da noite tem Clássico Paulista. São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Placar para Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Grande jogo hoje, hein, Guerrinha? Esse jogo só é equilibrado porque é clássico, né? Porque a qualidade é diferente, né? O Palmeiras está muito acima, muito né? Muito melhor. É. Guerrinha, até o Sala, Guerrinha. Obrigado, Gabardo. Obrigado, bom trabalho aí pra todos. Valeu. 12h41. Depois do intervalo tem um comentário do Pedro Ernesto Denardim e mais dupla Grenal. 12h44, Lucas, hora do comentário do Pedro Ernesto Denardim. Para Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Modular Cargas, moldando soluções sustentáveis. A Modular sabe o que faz. A FMP, a única faculdade de Direito em Porto Alegre a receber o selo OAB, recomenda 3 vezes seguidas. Vestibular em 5 de julho no site fmp.edu.br. Direito é na FMP. Oi, Pedro. Pois há pouco eu estava na RBS TV, sabe, Gabardo, e a Alice me perguntava o seguinte: como é que se explica aquilo?
Não tem explicação. O que aconteceu ontem no Beira-Rio é uma coisa tão diferente, uma coisa tão extraordinária, que o jogo teve no primeiro tempo 10 minutos de prorrogação e no segundo tempo 15. Ou seja, foi muito mais uma baderna do que um jogo de futebol. O nosso Jory Vasconcelos selecionou 5 bancadas da arbitragem. 10 bancadas, aliás, da arbitragem. 10. Imagina, Gabardo, 10 bancadas da arbitragem. Sabe o que fez a CBF? Tirou os caras, eles iam ser VAR hoje, lá os caras do VAR, tiraram, porque também eles complicaram tudo, né? Que complicação. E o Internacional, bom, o Inter foi um vexame, né? Não adianta o mano ficar reclamando de reportagens que foram feitas e tal, e até fui eu que fiz uma reportagem contando os erros do Daniel, que são erros que fazem com que o torcedor tenha uma certa desconfiança em relação a ele. Aliás, no primeiro gol ontem, muita gente achou que foi falha. Eu não sei, talvez tenha sido, mas nada assim muito insuportável, como foi aquele gol que ele tomou contra o Globo, o gol que ele tomou do Bitelo no Grenal, algumas coisas que aconteceram que realmente fazem o torcedor desconfiar e gritar o frangueiro ontem à noite, né? Bom, o fato é que o Internacional perdeu uma grande oportunidade, mas que coisa horrorosa, e o Potter dizia assim, eu não acredito. Aí o Inter ganhou do Goiás, eu digo, Potter, tu é um chato de galocha, porque, e fiquei bravo com o Potter, fiquei bravo. E aí, bom, aí ele tem razão, aí, Gabardo, bota ele no ar, tu botasse ele no ar ontem, Gabardo. É uma barbaridade, ele tem razão. Que coisa séria. Bom, e o Grêmio, hein? O Grêmio é o seguinte, o Grêmio ganhou, tá no G4, grandes notícias, só que a bolinha do Grêmio continua curta. O Grêmio defende bem, faz 5 jogos que não toma gol, mas o Grêmio ataca mal. Se não existe o Diego Souza, se ele não tivesse nascido, se a mãe dele não tivesse parido aquela criança, o Grêmio estava numa situação complicada, porque ele tem 7 dos 11 gols marcados pelo Grêmio. Bom, mas enfim, o Grêmio tem o Diego Souza. Agora no próximo jogo lá em Alagoas, Gabardo, vai acontecer o seguinte, tá? Se o Diego Souza jogar, o Grêmio tem gol. Se o Diego Souza não jogar, é 0-0, o Grêmio não toma gol. Tá, é um problema. Aliás, não precisava nem jogar, né? Tá? Se o Diego Souza não viajar, 0-0, bota na tabela ali, soma e nem já fecha o resultado. Exatamente. Volta no Sala, Pedro. Tá, não, só deixa eu te lembrar o seguinte, que a Modular é uma das apoiadoras daqueles shows que nós vamos fazer nos dias 4 e 5 de julho no Teatro São Pedro, com 2 quilos de alimento não perecível, que será o ingresso, tá? E por isso a Modular está apoiando, né, naquelas despesas todas que envolvem o show. Então eu quero agradecer ao Renê, que está junto conosco nessa parada aí, que é muito importante. Seleção do Bem, Craque Dunga, o nosso capitão do Tetra, fazendo mais uma grande movimentação. Vamos lá pro teatro, 4 e 5, Pedro Ernesto e Banda e mais Alex Bagé. Estarei lá, estarei lá, aplaudindo de pé e vou levar os alimentos. Boa, Pedro, valeu. Isso, faz bem, tchau. Tchau, daqui a pouco o Pedro volta no Sala, vem aí o correspondente Gaúcha e depois o Sala de Redação.